Boa noite, Paulo dos Ferros. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco hoje, nesta noite de 20 de setembro de 2016. Dia este que preparou o Senhor para glorificar o seu nome em nossas vidas. Dia este que o Senhor nos deu de presente para que pudéssemos ver quão bom Ele é, para que pudéssemos ver que Ele nos deu mais uma oportunidade de podermos estarmos de pé e consertarmos a nossa vida diante dEle. Hoje nós estamos iniciando os trabalhos do Senhor nesta casa de oração, onde nós iremos nos reunir todas terças, quintas, sábados e domingos, para buscarmos ao Senhor enquanto nós o podemos achá-lo, e buscarmos enquanto Ele está perto. Falo nesses termos, pois estamos vivenciando dias difíceis sobre a face da terra. Estamos vivendo o tempo em que Jesus profetizou que haveria densas trevas sobre a face da terra. Dias esses em que o mesmo Jesus também falou que o amor de muitos esfriaria. Então, Deus, por sua infinita graça e por sua infinita misericórdia, nos abriu a oportunidade de podermos ter um lugar para receber as pessoas que querem encontrar o Deus de Israel. Deus nos concedeu um lugar, o qual servirá para acolher as pessoas que buscam tratar e cuidar das suas almas. Hoje nós estamos começando a movimentar os trabalhos desta casa. No entanto, o próximo sábado, dia 24, será o dia da inauguração desta casa que o Senhor nos concedeu. Você é nosso convidado especial para que neste sábado possamos estar unidos em um só Espírito, em direção a um só propósito: buscarmos a Deus para que Ele possa ter misericórdia das nossas vidas e que nos possa moldar o nosso caráter a ponto de sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Pois bem, vamos fazer uma oração antes de começarmos os trabalhos do Senhor na noite de hoje. Senhor Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, eu entro em Tua presença em oração nesta hora, Senhor, para Te pedir perdão pelas minhas falhas e os meus pecados, mas também pedir ao Senhor que o Senhor possa abrir os céus nessa hora e se fazer presente, olhando para esta localidade, Senhor. Não somente para esta localidade, mas também para esta cidade, que carece muito do Teu carinho, carece muito do Teu amor e do Teu perdão. Senhor, envia Teu Espírito Santo sobre esta cidade, convencendo os pecadores dos seus pecados, e que eles, Senhor, tenham ciência que precisam de Ti,
que precisam ter pecados perdoados, que precisam ter vidas restauradas, que precisam ter uma transformação íntima, para que eles possam ser pessoas que agradam a Ti, e que no dia marcado que o Senhor irá voltar, eles possam entrar no reino dos céus. Nós não viemos, Senhor, para uma casa nem dinheiro, porque o Senhor não nos enviou para essa finalidade. O Senhor nos enviou a pregar o evangelho do arrependimento, a fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Senhor, que Teu Espírito Santo desça sobre esta cidade, visite o coração de cada um de nós e nos faça entender o propósito do Senhor para cada um de nós. Abençoe nossas vidas. É isso que eu peço e agradeço nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer hoje uma leitura que ela é muito marcante e ela revela muito acerca do presente momento o qual nós vivemos sobre a face da terra. É bem sabido por todos nós que os noticiários estão a desenrolar páginas e páginas da mídia impressa. As mídias digitais estão de forma alucinante divulgando notícias tenebrosas, como terremotos, tsunamis, maremotos, perigos de asteroides e meteoros atingirem a Terra, assassinatos, coisas excomunais estão se desenrolando sobre a face da terra no presente momento. E não é preciso ser gênio para perceber que algo diferente está acontecendo sobre a face da terra. Quando nós vemos os noticiários anunciarem acerca de crises políticas em países, quando nós vemos o nosso vizinho Venezuela sofrendo uma crise econômica, alimentícia, social e política, a ponto deles atravessarem fronteiras com o Brasil para poderem obter alimentos e comprarem coisas básicas como papel higiênico, escovas de dente, preservativos para poderem ter suas relações sexuais. Quando nós olhamos para alguns países africanos, nós vemos que o ebola assolou muito os países do oeste africano, do leste africano. Nós vemos que o islamismo está marchando a passos largos sobre o Oriente Médio e a Europa. A violência está tomando dimensões epidêmicas sobre a face da terra. Então, quando nós focamos nessas notícias, quando nós observamos estas coisas, nós sentimos automaticamente, de forma bem pontual, em nosso coração, que algo diferente está para acontecer sobre a face da terra. Existem pessoas que, quando leem ou escrevem colunas em jornais, quando elas descrevem acerca do que está acontecendo no mundo, o cabeçalho do texto sempre é: será que estamos marchando para o fim dos tempos? Quando nós olhamos para as geleiras se derretendo, quando nós
nós olhamos o nível do mar se elevando, quando nós olhamos as deformações geológicas tomando parte de algumas regiões do nosso planeta que podem causar transformações catastróficas em nosso globo, muitos cientistas indagam: será que nós estamos caminhando para o fim dos tempos? Então, com tantas perguntas que se embaralham em nossa cabeça, com tantas indagações que vêm ao nosso coração, nós só temos um lugar onde podemos encontrar a resposta para todas estas coisas. Este lugar ou esta coisa onde se encontra a resposta para todas essas coisas é a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Pois muito antes desses acontecimentos se desenrolarem, os profetas já haviam alertado o povo do seu tempo que haveria um tempo no futuro que as pessoas passariam por dificuldades. Os homens que escreveram a Bíblia, quando escreveram no seu tempo, eles alertaram que no tempo futuro, no fim dos tempos, as pessoas passariam por apertos. Então, hoje eu quero ler algumas escrituras que provam que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós poderíamos falar acerca de muitas coisas. Nós poderíamos hoje falar acerca de política, acerca de crises econômicas, acerca da crise social. Mas hoje, em especial, o Senhor quer falar conosco acerca da decadência moral e social que o mundo inteiro nessa hora está vivendo. Nós estamos vivendo um tempo sobre a face da terra que jamais foi visto. Nós estamos vivendo um tempo sobre a face da terra o qual, se os povos antigos tivessem a oportunidade de reviver e voltar à vida e fosse colocado de pé em nossos dias, eles se espantariam com as coisas que a sociedade atual fez, faz e irá continuar a fazer. Quando você vê a matança que acontece mundo afora, você se pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? Quando você vê marido que manda executar mulher, mulher que manda executar marido, pai que mata filhos ou filhos que matam pais, você automaticamente indaga-se: meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Existe a resposta para essas perguntas, e essas perguntas terão as respostas com base na palavra de Deus. Boa noite, meu amigo. Deixa eu pegar uma cadeira aqui pro Senhor. Deixa eu pegar uma cadeira pro Senhor, viu? Nós estamos vivendo um tempo jamais visto sobre a face da terra. Enquanto muitas igrejas, independentemente dela ser católica ou evangélica, muitas igrejas estão se preocupando em fazer seus eventos, arrecadarem dinheiro, lotarem seus templos, e assim amontou-se pessoas apenas para angariarem dinheiro para si próprios.
Mas a verdadeira igreja do Senhor, ela não vem com o propósito de montar um reino na terra. Ela vem com o propósito de alertar as pessoas acerca do que está por vir. Quando nós olhamos os telejornais, nós nos perguntamos: Deus, o que é que se passou pela cabeça desse pai para que ele matasse essa filha? Quem não se lembra do caso da menina Isabela Nardoni, que o pai, a mandado de sua madrasta, da sua esposa, então madrasta da menina, ele jogou a filha dos 11º andar do prédio. Quantas mães a esta hora estão dando à luz a seus filhos e jogando eles em lata de lixo, em rios? Você se pergunta o que está acontecendo e automaticamente vem em sua mente que o fim está próximo. Eu quero te falar uma coisa: se você tem essa sensação, quando você assiste jornais e percebe que o fim está chegando, aprenda uma coisa: é Deus que está tocando o teu coração e fazendo você entender que de fato o mundo está chegando ao seu fim. Iremos ler nesta noite a palavra de Deus no livro de 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4, capítulo 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Existe algo muito interessante nesta palavra. O apóstolo Paulo escreveu esta profecia quando ele estava preso em Roma. E certamente dentro daquela cela, o Espírito Santo desceu sobre sua vida e mostrou para ele as coisas que aconteceria no ano de 2016. E daí para frente. É bem claro que eu estou exemplificando. Essas profecias de Paulo certamente já estão em vigência há muito tempo, mas ela continua se cumprindo em nossos dias. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz as seguintes palavras. Ele diz: lembre-se disto, nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, muitos serão avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais aos prazeres do que a Deus. Parecerão seguidores da nossa religião, mas suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe desse tipo de gente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele veio alertando Timóteo, preparando o coração de Timóteo para dias difíceis que aquele jovem bispo sofreria na região de Tessalônica, a qual ele vivia. Ele estava dizendo para aquele jovem que nos últimos dias a obra de Deus sofreria dificuldades, pois apareceriam homens, como a própria palavra de Deus diz, apareceriam homens egoístas, homens que pensam apenas em si mesmo. Ele também diz que apareceriam homens avarentos, apegados aos bens materiais, homens que amam mais o dinheiro, mais a sua casa, mais a sua bebida e a sua comida do que ao seu semelhante, homens avarentos. Ele também diz que apareceriam homens orgulhosos. Orgulhoso aqui é
no sentido pejorativo da palavra, pessoas prepotentes, que são cheias de si, cheias de maldade em si. Ele fala acerca de pessoas que gostam de xingar, pessoas que xingam umas às outras desenfreadamente, não se preocupando com o bem-estar ou com o que aquelas palavras duras causarão na mente da pessoa a qual é xingada. Apareceriam homens ingratos, pessoas que depois de terem recebido favores de Deus ou favor de alguém, ainda assim teria seu coração duro e não seria grato por tudo que recebeu da parte de Deus ou da parte de alguém. Pessoas ingratas, desobedientes a pais e mães, é o que nós mais vemos hoje em dia. Jovens que na fase da adolescência e da independência dos seus pais ganham seus carros ou pegam carros emprestados dos seus pais. Seus pais colocam limites até onde ele deve ir, com quem ele deve andar, o que ele deve fazer. Mas mesmo assim, eles não obedecem. E é pelo fato de não obedecerem que nós vimos que o Brasil é um país que tem o maior índice de jovens que morrem por acidentes automobilísticos. Por causa de quê? Por causa que pegam os carros emprestados dos seus pais ou carros que ganharam dos seus pais, enchem a cara de álcool, usam drogas e saem pela BR afora desenfreados, sem controle de si, colocando em risco a sua vida e a vida de quem está na BR. Jovens desobedientes a pais, que pais aconselham não se envolverem com más companhias e mesmo assim as tais resolvem andar com quem não devem e se enveredam por caminhos sem volta. E os tais desobedientes não terão respeito pela religião. Nós estamos vivendo um tempo em que as ciências sociais, os ensinos nas escolas, elas têm destruído na mente dos jovens o conceito de religião. O termo religião significa religar. E religar a quem? Religar o homem a Deus. Fazer com que o homem que está afastado de Deus se volte para Deus novamente. Mas por causa dos escândalos, mas por causa dos falsos pastores que roubam as igrejas, por causa dos falsos padres que escandalizam o Evangelho de Cristo, por causa de homens que aparentemente são obreiros, aparentemente são pregadores, aparentemente fazem o bem, essas pessoas passam a ter uma falta de respeito descomunal contra a religião, ou seja, contra Deus, por causa do mau testemunho que muitos cristãos têm produzido sobre a face da terra a esta hora. Então, partindo desse pressuposto, essa frieza, essa indiferença que as pessoas têm com a igreja acontece pelo fato de muitos cristãos que colocam a Bíblia debaixo do seu braço, colocam um terno, uma gravata, ou mulheres que vestem roupas bonitas, suntuosas, mas são sensuais, infiéis aos seus maridos, por causa dos escândalos em geral. As pessoas olham para a igreja, para a religião e se mostram indiferentes. Porque no versículo a seguir, no versículo 5, Paulo fala acerca de um tipo de pessoas, de um grupo de pessoas
que existe hoje. Paulo diz: parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Paulo aqui está falando que nos últimos dias haveriam pessoas que carregariam o nome de cristãos, confessariam que seriam cristãos, frequentariam templos cristãos, falariam de Cristo, mas no entanto a sua vida prática na sociedade mostraria que os tais nunca foram cristãos. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando você olha os telepastores, os pastores da televisão, homens ricos, cheios de conhecimento, cheios de verdade também, mas contraditórios, pois eles pedem dinheiro, e não é errado a igreja receber doações, mas as doações para a igreja devem ser voluntárias. Mas dando continuidade, nós vimos estes homens, eles pedem dizendo: venha, nos dê uma ajuda para a igreja, porque nós estamos construindo isso ou aquilo outro. Venha, dê o seu dinheiro, porque nós estamos precisando para isso e aquilo outro. Não é errado ajudar a igreja. Errado é o que é feito com o dinheiro que as pessoas estão dando à igreja. Pois nós vimos que esses pastores na televisão, quando nós menos esperamos, o Ministério Público investiga eles e percebem que eles têm paraísos fiscais fora do Brasil, usando o dinheiro dos fiéis, comprando fazendas, andando em carros de luxo, em seus jatinhos particulares, que as revisões custam milhões de reais ou dólares, dependendo de onde é feita a revisão. E quando as pessoas olham para quando os incrédulos olham para esses pastores, eles dizem: Cristo nunca fez isso. Os mundanos, irmão, têm o discernimento que o que os falsos pastores têm pregado na televisão é tão enganoso que mesmo eles não conhecendo a Bíblia, eles sabem que é errado o que eles estão fazendo. Sabe por que as pessoas têm uma indiferença com a igreja? É pelo fato de elas verem falsos pastores fazerem coisas erradas, e por causa disso elas não querem saber daqueles que são verdadeiros, porque sofreram traumas, sofreram decepções, e por isso deixam de ir à igreja, por isso deixam de fazer o bem, por isso deixam de acreditar que a palavra de Cristo é genuína e verdadeira. Pois quando eles veem um pastor ou um padre fracassar na missão ao qual foi designado, eles pensam: nossa, eu nunca pensei que tal líder fizesse isso, é por isso que eu não vou à igreja. É por causa dos falsos pastores e dos falsos padres que as igrejas estão se tornando apenas lugares de encontro, porque eles acham que basta apenas ir à igreja, ouvir o sermão bonito que o padre fala ou o pastor fala, dar a sua ofertinha lá na caixa e tá tudo certo, e eles continuam sua vidinha. Sabe por quê? Pau dos Ferros tem se tornado uma cidade violenta, vez após vez e passo a passo. Sabe por que Pau dos Ferros tem começado a ser tomado por pessoas usuárias de drogas? Porque falta homens que preguem a palavra verdadeiramente, porque faltam pessoas que falem de Cristo e do amor dele, e que esse amor liberta. Porque ao invés das pessoas falarem de amor de Deus que liberta o homem do pecado e que também o podem condenar ao inferno, eles estão preocupados em contar histórias que agradam corações dos pecadores. E os pecadores, ao invés de buscarem uma mudança de conduta, eles ficam estagnados em suas situações. Podemos ver que a igreja a nível mundial, a igreja de Deus a nível mundial,
tem se tornado uma igreja presa aos pecados sexuais. Pois nós vimos na igreja homens que estão se relacionando com outros homens, mulheres que estão se relacionando com outras mulheres, pastores que estão, ao invés de apacentarem as mulheres, estão a caírem em pecados com as tais. Por quê? Porque se tornaram homens que perderam o foco do que é pregar a palavra de Deus e se tornaram homens que querem fazer a sua própria vontade, e por fazerem a sua própria vontade, caírem em seus pecados, eles pensam em seus pensamentos na hora de dormir. Bom, afinal Deus é bom, Ele vai perdoar o meu pecado, pois a carne é fraca. Esse jargão se tornou como se fosse uma música nos ouvidos dos pecadores, dizendo: Deus conhece o meu coração e sabe que a carne é fraca. Entretanto, amigo, Jesus falou algo bem importante: vigie, ore, esteja pronto, esteja forte, pois a carne é fraca. No entanto, o Espírito sempre está forte. Sabe o que Jesus está dizendo? Ore, vigie, mate a sua carne, pois quando você se sentir fraco, o seu Espírito te fará forte. Estamos vivendo os tempos difíceis que o apóstolo Paulo falou. Estamos vivendo os tempos de obscuridade que o apóstolo Paulo falou. Homens que estão se apostatando da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios, se tornando pastores avarentos, arrogantes, presunçosos, que entram na casa das mulheres para abusar delas. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus quem diz. Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 24, quando ele pregava o sermão profético, ele foi impelido pelos seus discípulos. Primeiramente, os discípulos veem Jesus sentado fora de Jerusalém, no alto de um monte onde dava para ver o templo de Jerusalém. E os discípulos perguntam, dizem: Senhor, você pode perceber que esse templo ele é maravilhoso? Vejam as pedras preciosas que nele existem. Vejam como ele é suntuoso. Vejam como ele é lindo. E Jesus responde algo que eles certamente não esperavam que Jesus falasse. Jesus responde algo para eles, dizendo as seguintes palavras: em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aqueles discípulos, eles perceberam que a casa de Deus sendo destruída, isso seria um marco do fim dos tempos. Os judeus, aqueles homens que seguiam Jesus, perceberam que aquela profecia que Jesus estava dando era um marco do fim dos tempos, pois denotaria que a casa de Deus sendo destruída estaria dando-se início ao fim dos tempos. E eu quero abrir um parêntese. O templo de Israel, Jesus já falando que aquele templo iria ser destruído, mas eu quero fazer uma aplicação essa noite. Eu sinto Deus falar isso. Jesus está dizendo que quando a casa de Deus começasse a ser deteriorada, quando a igreja começasse a perder a sua forma por causa do pecado que entraria nela, nós deveríamos desatentar, pois o fim estava chegando. E os discípulos, quando ouvem Jesus falar acerca da destruição do templo, eles se preocupam e chegam-se para Jesus em particular e começam a fazer perguntas. E eles fazem 3 perguntas a Jesus. Eles fazem 3 perguntas a Jesus. Assim está escrito no capítulo 24, a partir do verso 3. Jesus estava sentado no monte. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós o que é isso que vai acontecer. Olha só que coisa interessante. Eles se preocuparam porque ouviram falar que a casa de Deus iria se destruir, iria ser destruída.
E eles se preocuparam em saber o que seria aquilo que iria acontecer. Então eles chegam para Jesus e dizem: nos diz o que é isso que vai acontecer. Então eles fazem 3 perguntas. Olha, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Olha só, eles fazem 3 perguntas. Nos diz o que é isso, o que vai acontecer. Ou seja, o que vai acontecer com o templo de Deus. Que sinal haverá que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar. Povo precioso de Pau dos Ferros, será que você, como católico confesso, evangélico confesso, lendo as Escrituras, ou pelo menos indo à igreja, tem se preocupado que sinal haverá que indique que Jesus está voltando? Quando esses homens, eu creio que Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos de Cristo, ao ouvirem falar que o tempo estava se aproximando, eles se aproximaram de Cristo e fizeram 3 perguntas básicas. Nos diz o que é que vai acontecer. Quando nós perceberemos que chegou o tempo de tu voltares e de tudo acabar. Bom, então Jesus começa a dizer a eles: em verdade vos digo. Quando um rabino dizia em verdade vos digo, ele estava dizendo que o que ele estava afirmando não havia mentira, iria se cumprir. Então Jesus ele vai e diz: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo e dizendo ser o Messias, e enganarão a muitos. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo. Quando vocês ouvirem um barulho das batalhas ou das notícias de guerra, tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Uma nação vai guerrear contra outra nação, e um reino vai atacar outro reino. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão entregues para serem maltratados e mortos. Vocês serão odiados por serem meus seguidores. Nessa época muitos abandonarão a fé e vão trair-se uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos. A maldade vai se espalhar de tal forma que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho à humanidade. E então virá o fim. Jesus, para não deixar dúvidas no coração dos discípulos, ele diz: tomem cuidado, tomem muito cuidado, pois aparecerão homens se dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Nós podemos ver que essa profecia tem se cumprido um pouco tempo depois. Eu acho que 76 anos depois de Jesus ter morrido, um certo homem que era um zelote, um nacionalista, se dizia ser o Messias judeu, e ele começou a guerrear contra os romanos. Esse homem foi morto, e ele se dizia ser o salvador dos judeus, mas o seu plano de ser alguém que governaria Jerusalém fracassou quando ele morre. Então Jesus estava alertando: virão dias na frente em que as pessoas se dirão ser eu. Não acreditem. Hoje nós vemos que existem pessoas se dizendo salvadoras. Existe um Henrique Cristo, um homem que nasceu em Porto Rico e vive no Brasil, com
movimentando sua seita Brasil afora. Um homem muito sábio, muito inteligente, que dormiu um cidadão comum e acordou filho de Deus. Existe um falso Messias na Austrália que se diz ser filho de Deus. Ele é casado com 32 mulheres e diz que veio agora na sua segunda vinda para fazer aquilo que não fez na primeira: casar-se e ter filhos. Ou seja, a profecia de Jesus no tocante aos falsos profetas tem se cumprido. Jesus, ele também diz: olha, haverá barulhos de guerra e de batalhas. Eu quero abrir um parêntese aqui e explicar isso para vocês. Esse tipo de guerra que Jesus fala aqui não é somente quando dois exércitos entram em conflito, não. Exemplo, não é só quando o Brasil vai guerrear contra o Paraguai, como já teve a guerra Brasil-Paraguai. Mas ele está falando de conflitos internos. Nós podemos ver que o Brasil vive uma guerra cotidiana. Bandido contra ladrão, onde os ladrões estão ganhando das pessoas de bem, onde pessoas de bem têm tido sua vida ceifada por homens malévolos que apenas querem saber de roubar o que é alheio. Jesus estava nos dizendo acerca da violência que aconteceria nos últimos dias. Jesus aqui está nos alertando para o princípio das dores. Ele disse: um reino atacará outro reino. Mas não se preocupe, pois isso será o princípio das dores. Haverá falta de alimentos em vários lugares. Amados palferrenses, vocês que me ouvem, vocês que estão em algum lugar e podem me ouvir, você não acha estranho demais? É bem verdade que existiu a grande seca de 1830, conhecida como a seca grande, que matou muitas pessoas no Nordeste. Mas vocês não acham estranho demais essa seca que nós estamos vivendo de 5 anos já, e que a plantação de muitos agricultores não estão conseguindo vingar, e que o gado tem morrido, fazendo com que os celeiros alimentícios da nação comecem a serem abalados? Vocês não acham estranho que os preços dos alimentos estão subindo, de forma que aquilo que outrora você comprava de sobra, agora você compra de forma controlada? As crises econômicas abalando o mundo. Será que você não consegue perceber que as profecias de Cristo estão se cumprindo hoje, agora? Enquanto nós falamos, elas estão acontecendo. Jesus diz: e depois disto, vocês serão entregues para serem maltratados e perseguidos. E neste tempo, trair-se-ão aos outros. Você percebeu que hoje em dia existem divisões dentro da igreja? Isso está acontecendo. Pastores gananciosos que brigam entre si, um sai para cada lado e funda sua própria igreja. Brigas internas. E Jesus diz: a partir daí surgiriam os falsos profetas, os falsos pregadores. Quando nós vimos igrejas se dividirem, essa porta está sendo aberta para a aparição de falsos profetas. E esses falsos profetas pregarão um falso evangelho que enganarão a muitos. E Jesus diz, consequentemente, que a maldade tomará conta do coração dos seres humanos, e o amor de muitos se esfriará. Olhe só, preste atenção. Porventura,
As coisas erradas que você vê por aí afora não é exatamente o que impede você de querer fazer parte de uma igreja. Você até tem vontade, mas vê os erros e tem vergonha, porque não quer ser como os tais. Mas a palavra de Deus nos alerta que apareceriam falsos profetas advindo de traições, pessoas que brigariam com verdadeiros cristãos e se separariam deles e formariam um segmento e que enganariam a muitos. Quando eu ligo a TV e vejo pastores de gravata brilhante pedindo dinheiro, o que mais me mata de vergonha é que hoje em dia existe cruzeiro gospel, pessoas que compram passagens para andar de navio durante alguns dias ouvindo pastores e cantores cantarem, ao invés de gastarem esse dinheiro investindo em pessoas, ajudando igrejas. Elas estão investindo em lazer. O evangelho nunca foi lazer. Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Jesus ele fala algo interessante, que haveriam falsos profetas e que enganariam a muitos. Quando eu vejo esse evangelicalismo se levantar sobre a face da terra com a promoção dos eventos gospel, eu vejo que a profecia de Jesus está se cumprindo, pois essas pessoas apenas querem saber de festas, de comércios religiosos, de coisas que agradem a Ele. Mas aqueles que pregam o verdadeiro evangelho serão perseguidos, serão rejeitados, serão deixados de lado. E Jesus diz: mas convém que este evangelho do reino seja pregado. Quando Jesus diz que convém que este evangelho do reino seja pregado, isso me dá um indicativo que existiriam dois evangelhos sendo pregados nos últimos dias. Como assim, irmão? Como é que pode, se a Bíblia é única, como pode existir dois evangelhos? Eu vou explicar para você. Hoje em dia existem pastores prometendo casa, dinheiro, carro, curas. Esses são os falsos profetas, pois para eles você só pode receber algo se você der dinheiro. Porque se você não der dinheiro, você não serve para Deus. E as pessoas com medo de não servirem para Deus, elas vão lá e dão tudo que tem. Não preciso citar nome para vocês saberem que igrejas são essas. Mas em oposição existe uma outra igreja que não pede dinheiro. Pois Jesus, quando levantou os discípulos, Jesus disse: olha, quando vocês forem pela casa do povo de Israel, onde vocês encontrarem uma casa, entrem e fiquem lá. Não levem duas roupas, não levem duas sandálias, não levem sacola, nem vara, porque o trabalhador é digno de seu salário. Ou seja, Jesus iria providenciar o que eles precisariam. Então, nos últimos dias haveria uma briga de dois evangelhos. De um lado, a igreja que prega o que é bom e o que agrada às pessoas, que diz: venha do jeito que você está, mas que não trabalha a mudança do indivíduo. E a igreja que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu mostrei para vocês hoje à noite que existem sinais acontecendo ao nosso redor que apontam para a vinda de Jesus. Os maremotos, os terremotos, as crises sociais, as crises econômicas, a apostasia da religião, a apatia das pessoas à obra de Deus. Então, vocês, a partir de hoje, vocês não são mais inocentes, pois vocês ouviram uma palavra verdadeira. Não foi uma palavra que alegra as pessoas dizendo: vem aqui e dê seu dinheiro. Você pode nos ajudar, mas nossa intenção aqui é cuidar da sua alma, é cuidar de você. Hoje você não dormirá inocente, pois você ouviu a palavra da salvação. O que você vai fazer daqui para frente já não é mais culpa nossa, pois a palavra da verdade tem sido pregada. O Evangelho de Cristo vos foi anunciado sem pedir nada.
o Senhor é o que os impelirá de ajudar a obra dele, se vocês quiserem. Entretanto, hoje vocês dormirão, cientes que os sinais que acontecem a esta hora, ao redor do mundo, aponta que o fim está chegando, que Jesus está voltando, que logo logo eu e você teremos que ter os nossos pecados julgados e condenados ou absolvidos. Os nossos pecados serão condenados se nós negarmos a Cristo como Salvador. Os nossos pecados serão absolvidos e nós seremos justificados se confessarmos Ele como Salvador da nossa vida. Agora, a escolha é sua. Existem dois evangelhos, existem dois caminhos. Convém você escolher o qual você quer andar e no qual você quer estar fazendo parte. Pois Jesus logo em breve virá para salvar um povo. Essas são as palavras que o Senhor tinha para nos falar hoje. Que Ele nos dê paz, nos dê graça e que nos conceda uma nova oportunidade. Quinta-feira estaremos de volta aqui a partir das 7h30 da noite. Os nossos trabalhos serão realizados aqui nas terças, quintas, sábados e domingos. A inauguração deste templo será sábado. Você é o nosso convidado, por favor. Não rejeite o presente que Deus tem dado a cada um de nós, que é podermos ouvir a sua palavra. Faça-se presente sábado aqui conosco, e Deus Ele vai cuidar muito e muito bem de você. Aquele que vem até Ele jamais o lançará fora. Senhor, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, perdoa as minhas falhas, Senhor, e perdoa os meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, a fazer a Tua vontade e fazer, Pai, com que fique sabido que existe dois movimentos a esta hora, Senhor: o verdadeiro Evangelho e o falso. Que as pessoas aprendam que só Tu és Rei, que as pessoas aprendam que só Tu és Senhor. É isso que eu peço ao Senhor e eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Mas Senhor, paz, trabalhando aqui, trabalhar aqui, porque às vezes tem que ter começo.